Bom, galerinha, dando continuidade aqui nas atividades de Canvas, hoje vamos falar um pouquinho sobre a criação de círculos dentro do Canvas. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre... Opa! Aqui. Sobre como criar a figura de um círculo dentro do nosso Canvas. Então, vou começar aqui com o que a gente já conhece. Vou criar uma index.html. Chamar aqui a estruturinha básica, colocar um estilo .css e vou chamar de forma mesmo, forma.js. Tá? Bom, aqui no index a gente já conhece os procedimentos, vou chamar o link. Tá? Vou colocar aqui o caminho, que vai ser estilos.css, não tem uma pasta, né, que ele esteja agora, por enquanto. E vou chamar aqui o meu script, tá? No caso aqui, script com src, que eu vou chamar o formas.js. Beleza? Vou aproveitar já aqui que eu já estou dentro do body, e aqui dentro do... E aqui dentro do body eu vou criar o meu canvas. E aqui eu vou dar a minha altura, a minha largura e o meu ID. Vou colocar o padrão, que eu estou colocando todos 600 por 600. O ID, vou chamar aqui, sei lá, de Canvas. Vira e mexe, eu tenho dado esse nome. Em alguns casos eu estou dando nome de palco, né? Mas não tem problema. Vou pegar esse ID. Vou colocar aqui só uma borda, né? Que a gente sempre vem usando. Dá uma olhadinha como é que ele vai ficar. Ele está aqui na minha área de trabalho. Tá aqui com os círculos, não é isso. Esse é currículos, não. E currículos de alunos e... Estava abrindo aqui. Vamos esperar abrir aqui o navegador. Pronto, está aqui o nosso Canvas, né, desenhadinho. E agora falta a gente colocar as nossas formas geométricas aí dentro dele, né? Dentro lá do JavaScript, por enquanto a gente está trabalhando sempre no carregamento da página, né? Então é sempre no onload. Então por enquanto a gente vai estar trabalhando aqui, ó, window.onload igual uma funçãozinha anônima. Opa. E boas. A gente vai começar a trabalhar aqui. Bom, como sempre, vamos chamar aqui o Canvas. Então vamos criar aqui uma variável. Essa variável vai vir do document.getElementById, que lá eu chamei de Canvas. Em alguns outros exemplos eu acabei chamando de palco e tudo mais, quer dizer, mesma coisa. E agora, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar criando, tá, uma figura de novo. Essa figura no contexto 2D, mesma coisa que a gente vem fazendo. Vou inclusive usar aqui a mesma nomenclatura, porque é um var figura. Vou chamar lá a variável canvas que eu criei e o getContext. Tá? E o contexto que eu vou estar chamando vai ser um contexto 2D.
Beleza? E agora, pessoal, o que eu vou estar precisando fazer aqui, tá? Então, nós criamos aí os paths, nós trabalhamos aí com também os elementos de retângulo e tudo mais. Agora a gente vai lidar com o círculo, né? Então, como é que a gente vai trabalhar aí para poder montar um círculo, né? Primeira coisa, tá? Eu vou começar a trabalhar aqui. Vou dizer aqui que a minha figura, vou chamar essa figura, na verdade, em vez de figura, vou chamar de círculo. Esse círculo, galera, o que eu vou começar a montar nele aqui? A primeira coisa que eu vou me preocupar nele vai ser criar um Begin Path, porque basicamente ele vai usar um path, um caminho. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro eu vou falar aqui que é um círculo, ponto, né? E vou chamar aqui o Begin Path, beleza? Onde eu vou estar falando para ele assim, ó, começa a traçar um caminho para mim, né? Então é a mesma coisa que eu estou pedindo para ele aqui, ó, traça um caminho aí para mim. Deixa eu começar. E aí, galera, o que eu vou estar precisando aqui na hora que eu for começar a criar o meu círculo? Eu vou ter que colocar aqui, ó, um círculo, né? No caso aqui, vou chamar ele círculo. Ponto, o método que cria o meu círculo, que é o arc, tá? Vão reparar que aqui, ó, ele vai estar passando na linguagem aqui bem de JavaScript, né? Quais são os meus parâmetros. Isso que é gostoso também de usar um editor como o Sublime. Então, aqui o Sublime não, como o VS Code que eu estou usando aqui. Então, ele vai pedir aqui um x e um y. Esse x e y é para definir qual é o ponto que eu vou começar o centro do meu círculo. Então, no x e no y, eu defino o ponto onde será o meu centro. Tá? Então, isso aí vem, ó, vocês vão lembrar bastante das aulas de matemática, onde vocês vão lembrar qual é o ponto do círculo. Beleza? Então, aqui o que eu vou definir? Onde vai ser o ponto aí que eu vou iniciar meu círculo? Se eu falar que vai ser no 50, já estou avisando aqui, ó, que o meu círculo vai começar no ponto do meu plano cartesiano lá, no x 50, no y 50. E aí eu vou definir qual que é o raio. Vou falar que o raio do meu círculo, por exemplo, vai ser, sei lá, de 40 pixels. Tá? Então já estou avisando aqui que o raio dele vai ser aí de 40 pixels. E aí, galera, se eu quiser, por exemplo, fazer um círculo, que no caso eu vou começar aqui com o círculo completo, como é que eu faria isso, né? Então, é bem simples, tá? Eu vou começar da seguinte forma. Eu já defini o raio, então agora o que eu vou definir? De que ângulo a que ângulo eu quero percorrer. Então, eu posso falar assim, ó, que eu quero percorrer do zero, tá? Vai começar no ângulo zero, a 2 vezes π. Inclusive, a gente pode usar o math, a classe math, né? Ponto π, que tem uma constante que tem o valor correto de π de 3,14, blá, 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 tá? Então aí eu já começo a saber. O último parâmetro aqui, que é um parâmetro booleano, tá? Ele define o quê? Ele define qual é o sentido, tá, da criação aí do meu arco. Na verdade, eu estou criando um arco. O método arc, ele não necessariamente cria círculos, mas ele cria arcos. E no caso aqui, como a gente está fazendo 2 vezes π, né, para ser o meu ângulo, basicamente ele já vai entender que é o ângulo do 0 ao 360. Tá? Ou seja, ele vai dar a volta inteira. E aqui depois eu defino, como eu falei, se eu colocar false, significa aí que ele vai rodar
em sentido anti-horário. Se eu colocar DRU, vai rodar em sentido horário. Se eu omitir, né, pode reparar que tem uma interrogação aqui, ó. Para quem conhece um pouco mais JavaScript, né, principalmente o modo novo, né, de trabalhar com JavaScript, essa interrogação significa que é um item opcional no meu método. Então, eu não preciso colocar ele, eu não tenho obrigação. Então, se eu não colocar nada, ele vai entender que ele é true, que ele é em sentido horário. Feito só isso aqui, vocês vão reparar que ele não desenha. Inclusive, deixa eu já fechar algumas coisas aqui. Ó, tem meu WhatsApp, não. Coisas que eu comprei. Vou reparar aqui que ele não sai, né? Se eu der uma olhada aqui nas ferramentas do desenvolvedor, vamos ver se a gente acha. Ó. Ele, inclusive, está dando um erro aqui. Mas, aparentemente, não entendi que erro é. Que erro é esse? Está dando erro no carregamento. Então, aparentemente, o código está correto. Chamo minha funçãozinha anônima. Documento.getElement by ID, círculo. Ele reclama na linha 1. No ponto 1. Bom, vamos mandando desenhar aqui. Se tiver algum erro que realmente importe, a gente vai saber aqui. Porque ele não vai desenhar. Como é que eu vou fazer para ele desenhar, né? Para ele poder desenhar para mim. Então, basicamente, para ele gerar o contorno, eu vou ter que chamar o meu item, que é o círculo, ponto, stroke, que é o que a gente, inclusive, já está acostumado, já vem usando. Stroke. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver se ele vai desenhar. E vou tirar isso aqui, que é o que eu estava usando para mobile. Ele está falando aqui que não acha o formas.js. Realmente nunca vai achar, porque eu criei um forma.js. Agora eu notei que está errado. Ó, e aqui ele já criou meu círculo. Ó. O ponto central desse círculo aqui, galera, é o ponto 50, ou seja, daqui para cá é o 50, daqui para cá é o 50. Tá? Então, se eu quiser aumentar, opa, acabei clicando no Teams, daqui a pouco ele vai abrir. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, esse aqui representa o X e esse o Y. Vou jogar um X300. Vou fechar ele aqui, cliquei por acidente. Ó, quando eu atualizar aqui, ó, vê que ó, X ele já puxou para 300, que é mais ou menos aqui o meio. Se eu falar agora que Y é 250, ele vai descer. Ó, já desceu. Meu raio está de 40 pixels. Se eu falar agora, tá um pouquinho, vou colocar 80. Vai aumentar o meu raio. Beleza, galera? Então, basicamente, é assim que eu consigo criar um círculo. Ah, professor, você pode pintar ele? Lógico que podemos. Tá? Então, podemos chegar aqui ó, e colocar assim, um círculo, ponto style. E aqui na cor, colocar a cor que eu quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que ele vai ser vermelho. Ele ainda pintou? Não pintou. Se eu atualizar aqui, inclusive, ele não vai pintar, tá? Por que ele não pintou? Porque eu mandei dar o stroke, tá? Mas eu não mandei fazer o fill, que é o que preenche. Então, vou vir aqui em círculo, ponto, fill. E aí sim...
Opa, agora deu um errinho aqui. Porque eu escrevi full no lugar de fill. Eu errei aqui a letrinha. E pronto, agora ele inclusive veio preto. Não era para ter vindo preto. Então, por quê? É fill style. Então eu já estava errado. A cor padrão dele é preto. Agora sim. Tá? Então, galera, basicamente é a mesma coisa que criar um caminho. Tá? É bem simples fazer essa criação de círculos. Podemos, inclusive, criar semicírculos também, tá? Então, por exemplo, se eu não quiser criar um círculo completo, eu posso criar um semicírculo. Vamos dar uma olhada nisso aí, só para a gente poder constar, né? Então, vou criar aqui, vou usar um outro contexto para ficar mais interessante. Vou deixar esse separado. Vou usar um outro contexto, que eu vou chamar de círculo 2. Vou trazer ele aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar ele aqui, chamar o círculo 2. Tá? Esse círculo 2, o que eu vou fazer com ele aqui? Círculo 2, ponto. Belezinha? Esse círculo 2 aqui, como eu vou trabalhar com ele? Vou trabalhar com ele um pouquinho diferente, com valores aí um pouquinho diferentes, tá? Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Primeiro, vou chamar aqui o begin path, né, para poder abrir um caminho, como já estamos acostumados. E vou chamar o arc. Círculo 2.arc. Então, no meio aqui eu coloquei 200, 300, vou colocar aqui, sei lá, 50 também. Vou colocar lá no início, colocar 70. E no 70, 70. Vai ficar um pouquinho mais no cantinho. Vou colocar um raio aqui, sei lá, de 60. Né? E aqui, galera, eu vou falar assim, ó, em que ponto eu quero trabalhar com ele. Lembrando que eu passo aqui em radianos, por isso que eu tenho que usar o pi, tá? Então não são em graus diretamente. Então eu vou trabalhar aqui em radianos, então eu preciso dos graus multiplicados pelo PF, né? Pelo pi, na verdade. Então eu vou trabalhar aqui com radianos, tá? Isso que é importante deixar claro aqui para a gente, enquanto a gente trabalha. Então, por exemplo, eu quero um círculo, um semicírculo, que ele vai começar em 90 graus e terminar, por exemplo, em 270. Então, como é que eu vou fazer? 90 vezes o mathpi, que tem a constante com o valor do pi, dividido aí, por exemplo, por 180. Descobri aí meus graus em radianos. E aí eu vou trabalhar aqui com o outro ponto, que eu vou trabalhar com 270, que vai ser 270 vezes math.pi dividido por 180. E vou falar agora que ele vai começar a ser em sentido anti-horário, só para poder dizer aqui que ele tem. Vou colocar aqui o false. Então eu tive que gerar toda essa continha, tá? Não tem jeito. E aí, falta um detalhe importante. Eu tinha que dar o círculo 2.stroke, pelo menos desenhar. Eu estou trabalhando aqui. Ó, comecei aqui, tá? Então, basicamente, eu já consegui criar um semicírculo. Posso depois dar cor para ele. Falar aqui que eu quero ele red, green,
colocar ele verde. E depois chamar aqui o fio. Eu tenho aqui o semicírculo já desenhado, tá? E aí eu posso criar também um círculo do outro lado sem o menor problema. Então eu poderia colocar aqui, deixa eu fazer um do outro lado aqui, fazer um círculo 3, colocar em outra posição, no 100, 100, vamos ver se não vai atrapalhar nada. Só eu invertendo aqui, deixa eu ver se só invertendo aqui ele já fica do outro lado. Tá? Pronto, ó. Só invertendo aqui o Drew. Reparem que aqui ele estava falso, ele já fez sentido horário, anti-horário. E aqui que eu coloquei o Drew, ele já fez em sentido horário. Ou seja, ele basicamente só inverteu os meus semicírculos aqui, ó. Então tem um semicírculo aqui e o outro semicírculo aqui. Belezinha, galera? Então, basicamente, o trabalho com círculos no Canvas é isso, tá? Não tem muito segredo. Tem que trabalhar um pouco com radianos, tem que trabalhar um pouquinho com matemática, mas não é algo tão complicado, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo nesse ponto e depois vou mostrar para vocês aí como inserir figuras, imagens, quaisquer, através do Canvas, que é outro recurso que a gente vai usar bastante. Beleza? Vou encerrar a aulinha aqui. Até mais.